Havia noites em que a mansão Valcourt parecia engolir o céu. Naquela de sábado, em setembro de 1882, as janelas do grande salão derramavam luz dourada sobre os jardins como brasas no escuro do inverno paulistano, e o som das conversas seletas se misturava ao tilintar dos cristais e ao perfume caro das senhoras. Um mundo fechado em si mesmo, convencido de sua própria eternidade. O que ninguém ali sabia, nem os 42 convidados, nem o anfitrião majestoso, nem mesmo as velas que queimavam com tanto esplendor, era que aquela noite seria a última de sua eternidade, que uma carta dobrada no bolso de um avental desbotado estava prestes a incendiar tudo. Isadora Conceição dos Santos cruzou as portas do salão carregando a bandeja de prata, com a precisão silenciosa de quem aprendeu muito cedo que a invisibilidade era uma forma de sobrevivência. 31 anos, pele negra como mogno polido, mãos que conheciam o peso das bacias de louça e o frio das madrugadas de inverno. Seus olhos eram escuros e quietos, do tipo que vê sem parecer que está vendo. O vestido cinza desbotado com avental branco amassado marcava não apenas seu lugar naquela casa. Marcava um sistema inteiro, uma ordem de mundo que havia sido construída sobre a convicção de que certas pessoas nasciam para servir e certas pessoas nasciam para ser servidas. Isadora caminhava entre os convidados como uma sombra entre labaredas. Os olhares deslizavam sobre ela como água sobre pedra. Invisível, descartável. Parte da mobília. 7 anos assim. 7 anos carregando bandejas de prata, abaixando os olhos, aprendendo os rostos da humilhação, como se aprende uma língua que nunca se escolheu falar. Mas naquela noite, algo diferente pulsava em seu peito, e tinha a forma exata de uma carta dobrada, guardada no bolso do avental, com um lacre vermelho carregando um brasão que ela havia reconhecido e quase não acreditado. O barão Henrique Valcourt tinha 54 anos e a aparência de um homem que nunca havia precisado pedir nada a ninguém. Ombros largos emoldurados por um casaco azul marinho de veludo, cuja fazenda havia custado mais que o salário anual de cada criado da mansão. Cabelos grisalhos penteados com brilhantina importada de Lisboa. Bigode aparado com régua. Olhos claros, frios como pedra de rio no inverno, que percorriam cada canto do salão com a satisfação soberana de quem herdou não apenas a propriedade, mas a certeza de merecê-la. Henrique Valcourt havia nascido rico e havia nascido convicto de que riqueza era sinônimo de valor humano. Essa era sua filosofia, não dita, nunca escrita, mas viva em cada gesto, em cada pausa calculada, em cada sorriso que concedia como se fosse uma esmola. Há 20 anos presidia os jantares mais cobiçados da província de São Paulo. Juízes, fazendeiros, coronéis e suas esposas competiam pelo privilégio de sentar à sua mesa. Quando ria, todos riam. Quando franzia o senho, conversas morriam no ar. Seu maior medo, o único que não confessaria nem em sonho, era ser irrelevante, ser ignorado, ser tratado como ordinário. E era exatamente por isso que quando Isadora roçou a taça de cristal com a jarra e o som fino tilintou pelo salão, o barão a ouviu como se fosse um tiro. Isadora. A voz cortou o ar como um chicote. 42 pares de olhos se voltaram. A criada parou. 7 anos servindo nesta casa, disse o barão, levantando-se lentamente do trono de veludo vermelho que ocupava a cabeceira da mesa. E ainda não aprendeu a segurar uma taça sem parecer que nunca viu uma antes? Risos nervosos brotaram entre os convidados. A esposa do coronel Fagundes cobriu a boca com o leque de marfim. O visconde Montenegro desviou o olhar para a toalha bordada. O barão sentiu o gosto do poder sobre a língua, amargo e delicioso ao mesmo tempo, e decidiu que queria mais. Isadora sentiu o calor subir pelo pescoço. Os joelhos, por um segundo, apenas um segundo, tentaram tremer. Não tremeram. O barão encorajou-se com o silêncio da audiência. Era sempre assim. Quando ninguém intervinha, o silêncio virava cumplicidade, e a cumplicidade virava licença. Ele se endireitou, ajeitou os punhos de renda com uma lentidão teatral que garantia que todos estivessem olhando, e prosseguiu com o prazer estudado de quem está se divertindo genuinamente às custas de outro. Diga-me, criada, sabe ao menos ler? Ou devo mandar escrever suas ordens em desenhos como se faz com crianças?
As risadas agora eram abertas, sem vergonha. A baronesa Helena Valcourt, sentada à cabeceira oposta, enrijeceu ligeiramente, mas não falou. O Visconde Montenegro examinou o vinho. O médico Fonseca Braga olhou para o lado. O tenente-coronel Ramos balança a cabeça com um sorriso frouxo. E o barão, interpretando cada silêncio como aprovação, bebeu mais fundo dessa fonte. Que maravilha! Disse ele, voltando-se para os convidados com os braços abertos, como um ator que aguarda os aplausos. Uma criada letrada. Talvez possa nos entreter lendo o cardápio em voz alta, já que parece ter talentos literários. Mais gargalhadas. O ar do salão ficou pesado, denso, com aquele odor específico da crueldade coletiva, sufocante, quase viscoso. Isadora não recuou. Não baixou os olhos, não gaguejou desculpas, não tentou desaparecer entre as cortinas de damasco. Fez algo que o barão não esperava. Ficou absolutamente imóvel, olhos erguidos, encontrando os dele sem piscar. A calma dela era desconcertante. Não era a calma da resignação. Era a calma de quem sabe algo que os outros ainda não sabem. O barão sentiu uma pontada minúscula, quase imperceptível, no centro do peito. Ignorou-a. Sei ler, sim, senhor barão, disse Isadora, com uma voz tão baixa e tão clara que o salão precisou fazer silêncio para ouvi-la. E escrever também. Aquela resposta deveria ter encerrado o assunto. Não encerrou. Encorajou. Foi então que o cheiro da cera das velas, aquele aroma específico de parafina e fumaça fina, alcançou Isadora como uma mão gentil no ombro, e ela foi arrastada de volta. Não para o salão, para outro lugar inteiramente. Ela tinha 8 anos quando aprendeu a ler. Não em escola, não havia escola para ela. Aprendeu com uma bíblia de capa rasgada que a cozinheira velha da fazenda dos seus avós guardava embaixo do colchão de capim seco. Aprendeu em segredo, de noite, soletrando as palavras com o dedo no escuro, porque a vela era cara demais para queimar por prazer. As letras eram pedras no início, duras, cerradas, sem sentido. Depois foram ficando porosas. Depois, água. Ela lembra do dia exato em que a leitura virou compreensão. Era uma tarde de chuva. Ela tinha 11 anos, e a frase "Os que partem deixam raízes que ninguém vê" saltou da página como se tivesse sido escrita para ela. Ela não sabia ainda que um dia escreveria essa frase em seu próprio livro. Sabia apenas que havia chorado, sozinha, com a chuva batendo no telhado de telha, segurando aquele livro velho contra o peito, como se fosse um coração emprestado. Aos 18 anos, foi trabalhar na mansão Valcourt. Trazia na mala um caderno de capa preta e um lápis cuja ponta afiava com faca de cozinha. Escrevia nas madrugadas, depois de lavar a louça, depois de esfregar o piso, depois de arrumar os quartos dos hóspedes que nunca sabiam seu nome. Escrevia com letra miúda para economizar papel. Papel que comprava com os centavos que sobreviviam às necessidades da mãe, do irmão mais novo, das contas da pensão. Escreveu por 13 anos. 347 páginas sobre raízes que crescem no escuro. Sobre mãos que trabalham sem serem vistas. Sobre histórias que existem e nunca são contadas. Enviou o manuscrito para o Instituto Imperial de Letras e Ciências sem contar a ninguém. Não por vergonha, por sabedoria. Sabia que o mundo costuma matar os sonhos antes que cresçam fortes o suficiente para sobreviver à exposição. A resposta chegou 3 dias atrás, em envelope branco com lacre vermelho. Isadora voltou ao salão como quem emerge de dentro de um lago fundo, devagar, trazendo consigo o peso e a calma das profundezas. O barão estava falando ainda. Elaborava as condições de uma aposta. Se Isadora conseguisse recitar de memória o cardápio do jantar, na língua dos convidados, como gente educada faz, ele prometia não deduzi-la do pagamento do mês pelo descuido com a taça. A piada arrancou as melhores risadas da noite. 2 senhoras jovens na extremidade da mesa trocaram olhares divertidos. O filho do coronel Fagundes, um rapaz de 20 anos com anel de ouro no dedo mínimo, bateu a mão na coxa de prazer. Isadora olhou para cada um deles, memorizou cada rosto, enfiou a mão no bolso do avental e tirou a carta. O lacre vermelho capturou a luz das velas antes mesmo que ela a desdobrasse. E foi esse lampejo que primeiro fez o salão hesitar. Era um brasão. Todos reconheciam brasões.
O Visconde Montenegro se inclinou discretamente para a frente. A baronesa Helena cerrou os olhos por um segundo, como quem pressentiu algo. "O que é isso?" perguntou o barão com uma primeira sombra, pequena mas real, de incerteza no rosto. "Uma carta, senhor barão", respondeu Isadora, alisando o papel sobre a palma da mão com a mesma tranquilidade com que alisava os lençóis das camas dos hóspedes. "Do Instituto Imperial de Letras e Ciências do Rio de Janeiro." O silêncio que desceu sobre o salão tinha uma textura diferente de todos os silêncios anteriores. Os outros silêncios eram de constrangimento, de cumplicidade, de prazer às custas de alguém. Este era de antecipação. Este tinha arestas. Isadora começou a ler, não com a voz trêmula de quem pede licença, com a dicção clara, firme, pausada de quem foi formada, não em sala de aula, mas em 13 anos de madrugadas com vela, para escolher cada palavra como se fosse um tijolo e colocar cada tijolo no lugar certo. A senhora Isadora Conceição dos Santos. É com imensa honra que o Instituto Imperial comunica a seleção de seu manuscrito, intitulado Raízes que Ninguém Vê, como vencedor do Prêmio Nacional de Literatura de 1882, na categoria de narrativa histórica. A sala prendeu a respiração. Sua obra foi considerada por unanimidade entre os 7 membros do júri a contribuição literária mais original e necessária da última década. O barão Valcourt não se mexeu. Estava como um homem que recebeu um soco no estômago, mas ainda não enviou essa informação ao cérebro. A taça de vinho tremia levemente em sua mão. Porque eram suas mãos que tremiam agora, não as palavras de Isadora. O Visconde Montenegro foi o primeiro a se mover. Era um homem de 60 anos, presidente do clube literário da província, que havia tentado ser indicado ao mesmo prêmio 3 vezes, e fracassado nas 3. Havia lido sobre o manuscrito vencedor no boletim do Instituto, semanas antes. Havia comentado com admiração que a voz por trás daquelas páginas era a mais corajosa e necessária surgida no Brasil em 50 anos. Havia especulado com os outros membros do clube sobre quem seria o autor misterioso que havia recusado revelar sua identidade antes da cerimônia. E agora ele olhava para a mulher em uniforme cinza, desbotado no centro do salão mais opulento da província, e o mundo estava se reorganizando à sua volta com a velocidade desordenada de um terremoto. "Raízes que ninguém vê", repetiu ele devagar, quase para si mesmo, como se o título ganhasse, naquele momento, seu verdadeiro peso. "Eu li esse manuscrito no boletim. Os críticos disseram." Ele pausou, procurou palavras. "Disseram que era a voz mais importante surgida no Brasil em 50 anos. Virou-se para Isadora com um espanto que não tinha nada de cruel. Era o espanto honesto de alguém a quem o mundo acabou de apresentar algo maior do que esperava. Essa voz é desta mulher. A baronesa Helena Valcourt estava imóvel como cera. Mas sua imobilidade era de natureza completamente diferente da do marido. O barão estava paralisado pela incredulidade e pelo começo, ainda incipiente, do colapso. A baronesa estava paralisada pela vergonha. Ela havia ouvido, ao longo de 7 anos, cada piada sobre Isadora. Havia sorrido em algumas, havia silenciado em todas as outras. E naquele instante, cada sorriso e cada silêncio pousava sobre ela com o peso específico da cumplicidade que não pode ser devolvida. O médico Fonseca Braga murmurou algo para a esposa. O filho do coronel Fagundes havia guardado o anel de ouro dentro do punho fechado, como se precisasse esconder alguma coisa. As 2 senhoras jovens na extremidade da mesa não mais trocavam olhares divertidos. Trocavam olhares que perguntavam, sem palavras, o que fazer com aquele momento que nenhuma havia previsto. "Impossível", murmurou o barão, mas a palavra saiu oca, como barril vazio. "Ela é criada", disse ele, tentando reunir os cacos da lógica que havia governado aquele salão por 20 anos. "Ela lava a louça. Ela escrevia", disse Isadora, com aquela mesma voz tranquila que havia começado a incomodar o barão desde o início da noite. "Nas noites em que o senhor dormia, nas madrugadas depois de lavar a louça que o senhor mencionou, com papel que comprei com meu próprio salário e luz de vela que pagava com minhas próprias economias." A frase não foi dita com raiva. Não havia veneno, não havia escárnio de volta. Não havia o desejo de ferir que o barão entendia e saberia combater.
Havia apenas a verdade, dita com a serenidade de quem não precisa de aprovação para saber que é real. E foi exatamente isso que desmoronou o restante do castelo. O Visconde Montenegro se levantou da cadeira. Era um gesto pequeno, quase discreto. Mas naquele salão onde cada movimento carregava significado, foi como um sinal de fogo. Ele se virou para Isadora e inclinou a cabeça. Não a inclinação breve que se faz para cumprimentar um igual. A inclinação longa, respeitosa, que se reserva para quem se reconhece como superior em alguma coisa que importa. Senhora Isadora, disse ele, li seu manuscrito sem saber que era seu. Li como se estivesse lendo o coração de um país inteiro. É uma obra que vai durar. Fez uma pausa. Eu me envergonho esta noite do que testemunhei antes de saber quem a senhora é. E me envergonho ainda mais de reconhecer que não deveria ser necessário saber quem a senhora é para que essa vergonha existisse. O salão absorveu aquelas palavras em silêncio absoluto. O barão Valcourt abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eram movimentos de um homem que passou 54 anos construindo uma identidade sobre a certeza de que sabia distinguir o que valia do que não valia, e que acabava de descobrir que o instrumento com que fazia essa distinção havia estado quebrado desde o início. O chão, sob seus pés de veludo, não era mais sólido. O mundo que havia presidido com tanta confiança estava rangendo nas fundações. Ele tentou falar. Eu não. Não havia motivo para... Não havia motivo para o quê, senhor barão? A voz de Isadora era serena como uma tarde sem vento, sem ironia calculada, sem triunfo performático, apenas a pergunta, posta no ar, esperando. O barão não respondeu. Não havia resposta que não o condenasse. Foi quando a baronesa Helena Valcourt se levantou. Devagar, com a postura ereta de uma mulher que tomou uma decisão difícil e está cumprindo-a antes que a coragem abandone. Caminhou ao longo da mesa em direção a Isadora, e cada passo dela ecoou pelo salão como se fosse o único som no mundo. Quando parou diante da criada, seu rosto estava vermelho, não da raiva superficial das pessoas acostumadas a mandar, da vergonha funda de quem viu com clareza, pela primeira vez, o custo do próprio silêncio. Henrique, disse ela sem olhar para o marido, cala a boca. E então, dirigindo-se a Isadora com uma inclinação de cabeça que nenhuma criada havia recebido naquele salão em 20 anos. Senhora Isadora, desculpe-nos. O barão olhou para a esposa como se ela houvesse falado em chinês. Isadora olhou para a baronesa por um longo momento. Viu o peso daquele pedido de desculpas, incompleto, tardio, insuficiente para cobrir 7 anos, mas genuíno no instante em que foi feito. Respondeu com uma inclinação de cabeça que não era submissão, era reconhecimento. A diferença entre as duas coisas era exatamente o tamanho de um livro de 347 páginas. Ela redobrou a carta com cuidado. Passou o polegar sobre o lacre imperial uma última vez, como quem acaricia algo que custou muito para existir. Depois colocou a carta de volta no bolso do avental. Não para escondê-la, mas porque ela pertencia ali. Era parte dela. Não precisava de moldura para ser real. Não escrevi este livro para provar nada ao senhor barão, disse ela, para toda a sala. Não escrevi para nenhum de vocês com respeito. Escrevi porque as histórias que ninguém conta apodrecem por dentro de quem as carrega. Escrevi porque as mãos que lavam a louça desta mansão, que limpam as casas desta província, que trabalham antes do sol e depois do sol, também pensam, também sonham, também amam, e perdem e constroem coisas que o mundo ainda não aprendeu a ver. Fez uma pausa. O salão não respirava. Meu livro se chama Raízes que Ninguém Vê. Eu mesma fui uma raiz que ninguém via. Esta noite fui vista. Isso é suficiente. O silêncio que se seguiu era de uma qualidade diferente de todos os outros silêncios daquela noite. Era o silêncio de pessoas a quem foi dito uma verdade que não tem como não reconhecer. Mesmo que prefissem, mesmo que doesse. Quem rompeu o silêncio foi o Visconde Montenegro. Começou a bater palmas com a lentidão deliberada de quem está fazendo uma declaração, não um gesto automático. Uma a uma, outras mãos se juntaram. A esposa do coronel Fagundes, o médico Fonseca Braga, as duas senhoras jovens na extremidade da mesa, os criados que haviam parado nas bordas do salão para testemunhar,
trocaram olhares e juntaram-se também. Ao final, 41 pares de mãos batiam palmas para Isadora Conceição dos Santos, no grande salão da mansão Valcourt, em setembro de 1882. O barão Henrique Valcourt foi o único que ficou imóvel, de pé, com a taça de vinho tremendo na mão e o rosto do homem que acabou de entender o preço de uma vida construída sobre o desprezo. Isadora partiu 3 dias depois. Uma mala, o caderno de capa preta, a carta com o lacre imperial. Desta vez, sem dobras. Não houve despedida solene. A baronesa Helena lhe entregou pessoalmente um envelope com 6 meses de salário e um bilhete escrito à mão que dizia apenas: que o mundo aprenda a ouvir antes de precisar de um prêmio para isso. Isadora guardou o bilhete, não pelo dinheiro, pelo reconhecimento de que o silêncio também tem um custo e que alguém naquela casa havia finalmente decidido pagá-lo. O barão Henrique Valcourt não desceu para a despedida. A história percorreu as rodas sociais da província com a velocidade de um incêndio em canavial. Em 2 semanas, o nome de Isadora Conceição dos Santos havia chegado ao Rio de Janeiro antes dela mesma. Os jornais da corte publicaram notas. O boletim do Instituto reimprimiu trechos do manuscrito com a autoria revelada. Leitores que haviam devorado raízes que ninguém vê, sem saber quem era a voz por trás daquelas páginas, releram o livro inteiro de novo. E desta vez, as palavras pesaram diferente, carregadas agora com o rosto e a história da mulher que as havia escrito de madrugada, de avental, em papel comprado com centavos de salário. Na cerimônia do Instituto Imperial, em outubro de 1882, Isadora subiu ao palco presidido pela própria família imperial, usando não um vestido de gala, mas um avental bordado à mão com fios dourados sobre o mesmo cinza de sempre, costurado por ela durante as 3 noites da viagem de trem. As senhoras da plateia se entreolharam. Os senhores trocaram olhares que perguntavam se aquilo era uma provocação. Não era. Era uma declaração. Para que ninguém esqueça, ela disse ao microfone improvisado da tribuna, com a mesma voz que havia atravessado o salão da mansão Valcourt, sem precisar gritar: de onde vêm as raízes que ninguém vê? Houve um segundo de silêncio. Depois a plateia se partiu ao meio, os que entenderam imediatamente e os que precisaram de um instante a mais. Mas todos acabaram de pé. Nos meses seguintes, algo começou a mudar na província de São Paulo. Pequeno, hesitante, mas real. Famílias que empregavam criadas passaram a perguntar seus nomes completos. Alguns patrões começaram a tolerar cadernos e livros nos quartos dos fundos. Uma professora da cidade de Campinas criou, em 1883, um curso noturno de leitura e escrita para trabalhadoras domésticas, e o chamou informalmente de As Aulas da Isadora. Ninguém pediu permissão ao barão Valcourt para nada disso. Não precisaram. 13 anos depois, em 1895, uma menina de 12 anos, chamada Conceição, filha de uma lavadeira que havia ouvido a história de Isadora contada pela mãe, que havia ouvido da avó, sentou-se pela primeira vez numa biblioteca pública e pediu emprestado um livro. A bibliotecária lhe perguntou o nome com atenção genuína, olhando nos olhos dela, e disse: "Você pode ficar o tempo que precisar." A menina não sabia que esse gesto simples havia custado uma carta de lacre vermelho. Uma noite de setembro em 1882, e 347 páginas escritas à luz de vela por uma mulher que se recusou a apodrecer em silêncio. Não sabia, mas sentiu, da forma que os corpos sentem o que a história ainda não explicou, que havia pertencido àquele lugar desde sempre. Os verdadeiros vencedores não são os que chegam ao topo, são os que mudam o que significa estar lá.